Seja muito bem-vindos a mais um podcast Fé e Razão. Oi, doutor Eduardo. Olá, Delminha. O podcast Fé e Razão. Nós acreditamos que a ciência cuida do corpo. E a fé fortalece a alma. Isso aí. E hoje nós iremos falar um pouquinho do nosso trabalho, do nosso programa de rádio, né? E também da Caravana Saúde e Bem-Estar, que é um Verdade. projeto que também nós temos e que nós estamos na quarta caravana. E nós vamos explicar para vocês como nasceu, vamos contar histórias muito interessantes de todos os pacientes que foram atendidos, né, Delminha? Sim, tem inúmeras histórias, histórias marcantes, algumas engraçadas Histórias de fé, de ciência, né, de e superação. superação. E o mais importante de tudo é que, através desse trabalho que nós estamos realizando, temos visto milagres acontecerem de diversas maneiras, coisas que têm nos alegrado muito e fortalecido a fé de muitas E pessoas. temos ajudado também muitas pessoas nessas caravanas, pessoas que estão com dificuldades, pessoas que Sim, estão, né? Mas vamos lá, vamos explicar para o pessoal o que é a caravana Saúde e Bem-Estar. Bom, nós temos um programa na rádio AD Belém Web. Quem quiser seguir, a gente passa, né, o link, é só baixar no celular, e que é das segundas-feiras de manhã, das 9 horas às 12 horas, na rádio AD Belém de Piedade. Esse programa, ele já virou, né, é o então, programa de maior audiência ali, né, na região de saúde, né, é e a muito rádio bacana. web também é. E esse programa nosso chama-se Saúde e Bem-Estar. Esse programa Saúde e Bem-Estar, a Delminha apresenta Sim, e eu junto sou o com o doutor convidado. Eduardo. Mentira, ele é também E eu entrevista as sou o pessoas, convidado. fala, é Então muito fala do legal. formato do nosso programa, por Lá é muito favor. interessante. A gente começa, nós fazemos uma oração, e lá fica aberto para que o ouvinte, se ele tem alguma dúvida sobre saúde, ou se ele quer fazer um pedido de oração, ou se ele quer pedir um louvor, ele manda a mensagem e a gente, conforme ao decorrer do programa, a gente vai falando com É, todos, né? E assim, chega dúvidas do Brasil inteiro. E, aliás, de outros né? países, né? Até de outros. A web é mundial e já chegou da África, de Moçambique, Moçambique. já chegou, Estados Unidos, chega bastante gente, Flórida, pacientes nossos da Itália, Portugal, Portugal. Então, chega em Suíça. vários estados brasileiros, né? Sim, E nós fazemos esse programa num formato que toda a semana tem um tema de saúde, né? Por exemplo, a semana passada nós falamos um pouco de obesidade, sim, né? nós falamos sobre Um pouco de obesidade. obesidade, tudo. Então a gente fala de vários temas, não é apenas, né, o que nós mais nos concentramos no trabalho, né? Então a gente fala de hipertensão, fala de labirintite, a doença a gente fala, Sim. né? E o E, interessante, né, doutor, uhum, é que chega para nós perguntas de diversas naturezas. Às vezes não é nem o tema relacionado ao programa, mas a pessoa tem aquela dúvida. O doutor Eduardo, com muito carinho, ele explica direitinho. E nisso a gente percebeu que, às vezes, aquele cuidado básico, a ida a um clínico geral, né, doutor? é, Estava sendo um pouco difícil para algumas pessoas. Então a gente começou a olhar e falar, puxa vida, né? Às vezes um pouquinho assim de cuidado da gente estar lá aferindo pressão, fazer uma pontinha de dedo, poderia já estar e ajudando. mais que isso, né? Muitos pacientes não sabiam nem por onde começar. Então, assim, eu tenho um problema aqui, às vezes tinha um tema, né, é a minha, Uhum. eu tenho isso, né, e não sabia nem por onde começar, que especialista procurar, tal. E nesse contexto do programa, nós tínhamos muitas interações, nós temos uma média aí de 60, 70 interações, né,
por WhatsApp da rádio com perguntas, né? Aí tem também os sorteios, né? De Uhum. Flebogel, Flebocaps, que são os nossos produtos. E nesse contexto nasceu esse projeto, né? A Caravana Saúde e Bem-Estar. Por que não ir até o nosso irmão que está nos ouvindo, né? Sim. Então, conversamos com o pastor presidente, um abraço ao pastor presidente Israel. Padilha vai estar conosco aqui logo, né? E ele deu carta branca para a gente fazer essas caravanas, né? Nas igrejas, desde que o pastor local autorizasse. Mas hoje nós temos fila, né? De Sim. pedidos, até de outras denominações, Denominações. até a Igreja Católica, né, nos chamou, a igreja, outras denominações evangélicas nos chamou para fazer a caravana. Porque o intuito é cuidar de cada um de forma especial. Independente de denominação, somos todos irmãos, né? Hum. Então, o que que a gente procurou fazer, né, doutor? Tá anunciando, tá falando no bairro mesmo, ir até o bairro, colocar cartazes, faixinhas, né? A gente vai aperfeiçoando, né, a Uhum. cada caravana que a gente faz. Mas antes de falar da caravana, vamos falar dos nossos parceiros? Verdade, eu tinha esquecido. Então vamos lá. Vamos falar dos nossos parceiros. Primeiro, Flebogel, o gel creme desenvolvido pelo professor Dr. Eduardo Brigídio. Olha só, Ótica Salvador Ferrer, a única. Denis, um abraço, viu? E doutora Patrícia também, um abraço. E a Hair Consultoria. Você está precisando fazer um seguro? Está precisando aí mudar de plano de saúde? Liga para o pessoal da Hair, que eu tenho certeza que eles vão encontrar um plano bem bacana para você, para sua família, que caiba no seu bolso e que vá te dar muita qualidade e todo o suporte que você precisa. Isso aí, a única, né? Você falou da Ótica Salvador, que é da Patrícia, Doutora né? Patrícia, parceiraça nossa também na nossa E a caravana. única do Denis, né? Que fornece material para os nossos curativos. Tá bom? Então, um abraço a todos, obrigado pela parceria. Eles tornam esse É, podcast e, possível. quem for lá no Denis, não esquece de falar assim: olha, eu escutei a Delminha falar que se viesse aqui e dissesse que ouviu falar da Única no podcast Fé e Razão, ia ter desconto, viu? E quem Ele for vai na, dar. na Hair, quem for na Hair, fala com a Arlinda, fala assim, ó, eu ouvi no podcast, eu quero Da boca do Dr. Eduardo que você vai me Brigídio, arrumar um seguro saúde que eu tô precisando, um tá valor, ó, bom? bem legal, pequenininho, que É isso caiba no aí. seu bolso. E a gente tá falando da Caravana Saúde e Bem-Estar. Ela nasceu, então, com o nosso programa, que chama Saúde e Bem-Estar, e vou contar um pouquinho do início, né? Nós idealizamos esse projeto no final do ano passado, né, de 2025, e fazia mais ou menos uns 6 anos que a gente não tirava umas férias, Delma. Ah, já, mais ou menos Mais ou isso. menos isso. E nós tiramos umas férias de janeiro. E marcamos a primeira caravana para o dia 17 de janeiro, um negócio assim, né? E até foi engraçado, né? Que depois eu explico a caravana, mas só contar a história para o pessoal já ficar curioso, né? E a Delma, a gente tava voltando de viagem, né? Tava no aeroporto, a Delma falou assim: tá bom, agora, quando é que é a caravana? Eu falei: é amanhã. Ah, eu quase não embarco. Eu falei: não, mas eu já falei com o pastor, tá tudo certo, né? É que foi verdade. Eu que sou toda perfeccionista com as coisas, eu falei, Eduardo, a gente vai fazer dentro lá da igreja. Ele falou assim, mas Delma, dentro da igreja é porque tem banheiro, se chover ninguém vai tomar chuva, não vai pegar muito sol. Aí eu, mas Eduardo, a gente precisa fazer tudo direitinho, Não foi tão organizado. calma assim, viu? Mas E tudo bem. assim, eu falei, não vai dar tempo. Ele, Delma, se a gente não começar, a gente não vai fazer. É, Vamos fazer assim e aí a gente vai a adequando. gente vai adequando. Então, como é que nasceu a caravana? A primeira caravana foi no bairro do Paruru, que já faz parte Uhum. de Biúna, perdão. E nós tivemos. O que a gente queria fazer? Atender algumas pessoas que necessitassem e não tivessem acesso
Ou saúde, né? Ou que tivessem dúvidas do tratamento. Então, o que a gente ia fazer? A caravana funciona da seguinte forma: a gente faz um acolhimento, né? O acolhimento é medido a ferida, a pressão arterial. A gente faz um examezinho que é a pontinha de dedo. Quem já fez isso sabe, para saber se é diabético, se não é diabético. Muita gente é diabética e não E não sabe, já sabe. para ali. E a ideia era fazer não uma consulta, mas uma orientação. Mas acabou sendo praticamente uma consulta Consulta. para esses pacientes. A caravana Verdade. também, quem participa da caravana é a doutora Patrícia, que é optometrista da Salvador também, e ela faz exame de vista, né, Sim. encaminha, e até ela dá até armação gratuita, se precisar, Sim. né, para esse pessoal. E nós também contamos com o apoio do pessoal lá da primeira, que é o Paruru, Pastor Elias, que um é, abraço. Irmã Meiner. isso, que eles conseguiram nos dar, trazer do posto duas é, técnicas de enfermagem, que nos ajudou. Tinha também Sim. uma nutricionista, isso foi a primeira caravana, né? Uma dentista, E né? olha, foi muito bacana, porque assim, a gente não tinha a gente e eu, né, não tinha muita noção de como seria, porque era a primeira que a gente estava fazendo. E eu querendo deixar tudo perfeito, tudo bonitinho, eu pensando, meu Deus, vamos precisar de amostras de medicamentos, como que a gente vai fazer? E Deus, ele vai movimentando os corações, né? E nesse caso, em especial, teve até um vereador que nos ajudou, né, doutor? E acho que é o doutor Rodrigo, né? Não lembro. É, Ele conseguiu, mobilizou lá, trouxe muitas amostras grátis e tal. E nós acabamos atendendo esse dia 40 pessoas, foi. mais ou menos, né? 40 E pessoas. A caravana começou às 2 da tarde e terminou quase meia-noite, né? você lembra quando chegou, eu tô falando, porque você lembra quando chegou até nós aquelas duas bombeiras? Ah, lembro, lembro. Foi no Paruru. Foi lá no Foi Paruru, no né? Paruru. E eu tava de longe, eu vi assim elas chegando com os remédios, né? Eu fiquei olhando e falei, meu Deus. Porque tinha uma que era grandona, forte, né? Falei, meu Deus, imagina essa mulher brava. É, Tadinho do marido dela, né? Fico brincando, pensando assim comigo. E aí, Deus falou assim pra mim: vai lá e saúda ela. Aí eu falei: meu Deus, tudo bem, nós estamos dentro da igreja, né? Mas como que eu vou lá, vou saudar ela, sendo que ela não parece ser que é daqui? Não sei, eu fiquei meio sem graça, né? Falei: ah, não vou não. Deus falou, você vai lá e vai saudar ela. Aí eu fui lá toda meio sem graça, né? Oi, tudo bem? Como que vocês estão? Aí eu, mas o senhor? Ela, oi? Eu, oi? Eu, a paz do Senhor, tudo bem? Ela olhou assim, amém. Eu falei, não é que a senhora é irmã mesmo, né? Ela falou, mas eu sou. E aí eu olhei bem nos olhos dela e eu não esqueço. Peguei e falei assim, você é uma joia preciosa do Senhor. E você está fazendo falta dentro da casa dele. Não se desvie mais. Você não vem aqui pelo homem, você vem aqui para ouvir a palavra, você vem aqui para sentir o transitar do Espírito Santo. Então, continua, não para. Volta, porque o Senhor está com saudade de você. Eu estou te saudando aqui, foi porque Ele me mandou vir até aqui. E aí foi uma das histórias, né, que se iniciaram nessa primeira caravana nossa. E foi muito bonito, né? E hoje, até hoje, ela continua congregando, voltou mesmo. E até aquela cara de brava, assim, dela mudou, tá mais feliz, sorridente. não, e a primeira caravana, nós foi lá no Paruru, né? Uma igreja era um pouco maior, né? E das caravanas era maior até agora, Eu acho que sim. né? E chamou a atenção, né? De um caso de Sim. um homem de mais ou menos 50 anos, acho que ele já tinha 45, 50 anos. Ele tinha, há 10 anos atrás, né? Ele tinha caído da escada, tinha sofrido um trauma de crânio, foi operado e ficou com sequelas.
sim. Ele ficou paralisado do lado direito, né, da mão direita, desculpe, e tinha distúrbio de fala, não falava, né? Aí ele estava todo duro, né, com hipertrofia muscular, com Mãozinha em garra, né? a musculatura com a mão em garra, porque não mexia mais, tal. E com dor, né? Ele tinha dor e algum tempo a mãe dele, que cuidava dele, já tinha desistido de fazer fisioterapia, fonoaudiólogo, né? Que é esses acompanhamentos que tem que ser feito, né? Para a pessoa tentar recuperar os movimentos, a fala, tal. E aí eu chamei a Delma, falei, Delma, vamos fazer nós temos um laser, né, nos consultórios, no Instituto Brigídio, que é um laser, né, que é usado muito para dor, para reparação tecidual nas feridas, Uhum. e ele melhora bastante a dor. Então, os pacientes que chegam lá, os nossos vovozinhos com dor no ciático, e até os jovenzinhos, a gente faz o laser, melhora, né, ele é cicatrizante também, dependendo a energia que você bota no laser. E eu falei, Delma, você não quer fazer um laser nesse irmão? Aí você foi fazer o laser, né? Eu Aí falei, eu fiz passa um sim. flebogel nele, porque o flebogel é excelente para essas contraturas musculares, né? O flebogel é um creme, ele, É uma além de ser um creme bênção. de barreira, ele foi desenvolvido, depois eu conto a história dele, Ele de é uma varizes e verdadeira tal, bênção. ele melhora bastante, né? Ele dá um alívio na musculatura. E aí, E aí foi muito interessante, porque assim, a mãe dele, já bem idosa, quase, acho que uns 76, quase 80 anos já, assim, aquela senhorinha já meio cansada. E foi muito bonitinha ela do lado do filho, acompanhando ele, né? E preocupada com ele. E ele com aquela mãozinha assim enrijecida, né? Eu falei assim, Eduardo, antes de fazer o laser, eu vou passar o flebogel nele e vou massagear um pouquinho. E nisso, fui passando. E foi uma coisa impressionante, né? Eu fui massageando e eu fui sentindo exatamente os lugares que eu deveria mexer no braço dele. Aí, quando eu cheguei no punho, eu peguei e falei assim pra ele, falei assim, irmão, tenta abrir e fechar a mão. Aí a mãezinha dele falou assim, irmã, ele não consegue, ele não faz isso. Eu falei, vai fazer, tenta abrir e fechar. Ele começou, abria, né, e fechava. E foi um barato, porque tinha as irmãzinhas sentadas na frente e elas ficaram, todo mundo ficou olhando, porque viram como ele chegou, né? é uma comunidade, né, que todo mundo se Sim. conhece, né? E nisso, continuei. Eu sei que assim, eu cheguei até a parte do pescoço, onde tem a clavícula aqui dele depois, assim, essa Massageando com parte, né? flebogel, né? Massageando. E eu fui soltando, senti aqueles nódulos, né? Fui soltando. Aí eu peguei e falei assim pra ele, eu falei, agora o senhor vai tentar dobrar o braço e eu sei que o senhor vai conseguir dobrar, porque não é a minha mão, é Deus mexendo aqui e fazendo obra. Aí ele já. Todo mundo ficou olhando assim. Eu falei, agora o senhor vai tentar levantar o braço. Quando ele fez isso aqui, gente, eu olhava assim, até eu não acreditava. A mãezinha dele ficou até meio assim, ficou emocionada. O pessoal que estava ali olhando, o doutor Eduardo. Aí eu peguei e falei, agora eu vou fazer o laser. Só que não pode olhar, porque a luz aqui é forte, não pode. É de baixa intensidade, mas a gente tem que usar um óculos de proteção. Fiquem de olhinho fechado. E aí, a mãe dele, ela pegou e olhou de curiosa, assim, né, pra ver o que que era. E ele pegou, fez assim no rostinho dela: "Não pode olhar, não", né, doutor? É, ele soltou sai um grito, né? Ele: "Não", que estava preso lá: "Não". Gutural, assim, um grito. Eu peguei e falei: "Meu Deus!", todo mundo parou, assim, Aí ele não conseguia falar, ele soltou um né. grito. E aí eu peguei e olhei bem pra ele e falei assim: "Olha, tudo que acontece na nossa vida é por permissão de Deus. E isso que aconteceu aqui é para o irmão ver que Deus tem muita coisa boa para fazer na vida. E Deus ama a sua alma de tal maneira que ele permitiu de tudo isso acontecer para que um dia
a gente ainda também vai ver o Senhor aqui na frente, contando o seu testemunho, falando que Deus é bom e o que Deus fez na sua vida. Hoje é uma pequena amostra da misericórdia de Deus. Porque quando o irmão estiver aqui na frente contando o testemunho, vai estar melhor do que era antes. Porque a partir de hoje, o Senhor está conhecendo a verdadeira graça e como Jesus é maravilhoso e o quanto ele nos ama. Eu sei que a mãezinha dele ficou emocionada. Foi uma coisa assim que surpreendeu, né? O doutor Eduardo pediu para que ele fizesse um Aí acompanhamento. entrei com como eles já tinham desistido, né, dessa parte motora de movimentação do braço e da fala, eu encaminhei, né, encaminhei para um serviço de Uhum, fisioterapia, né, e um serviço de fonoaudiologia, né, para ajudar na recuperação dele, né. Infelizmente, nós não tivemos mais contato, né, não sei se estava no grupo, né, porque a gente tem os grupos, né, uhum. das caravanas, né, mas muita gente acaba saindo, gosta de grupo, mas assim, foi um fato, né, foi uma que chamou muita atenção, acho que foi Foi. o paciente que mais chamou atenção, né, nesta caravana do Paruru. E o que também a gente prestou bastante atenção foram coisas tão simples, gente, que chega olha, aí que nós quisemos mais ainda, né, fazer mais Sim. caravanas, porque olha, por exemplo, olha o que aconteceu não sei se foi no Paruru, se foi depois no Siriá, as pessoas cuidam do posto de saúde, né, hipertensão, diabetes, essas do colesterol, essas doenças mais frequentes. E o que que acontecia? Eles marcavam o retorno e a receita vencia. E eles não conseguiam pegar o remédio, porque a receita vencia, e não conseguia marcar a consulta. Então ficava assim, não tomava medicação, porque não conseguia pegar a receita. Falei, mas não é possível um negócio desse. Eu comecei a aviar a receita, comecei a fazer receitas para eles poderem ir até o posto de saúde, Fazerem a troca. fazerem a troca da receita e pegar os medicamentos necessários para o controle de hipertensão, de diabetes, colesterol e por aí vai, né? São as doenças que mais matam e que mais, Uhum. né, tem controle, que os postos ainda estão dando medicações, né? Então, uma grande queixa foi isso, né, na Sim. região lá. E também teve muitos irmãos que estavam com problemas vasculares, né? Porque eles ficam sabendo, né, que eu sou vascular Sim. por causa da rádio e tal. Então eles vão, ai, doutor, tenho varizes, tenho isso, tenho aquilo, né? E foi muito gratificante. E deu tudo certo, a primeira Deu caravana, tudo né, certo. Delma? Saiu certo, Apesar né? do meu medo de falar: "Meu Deus do céu, e agora?", né, deu tudo certo, a gente atendeu uma quantidade bem significativa de pessoas, tivemos um bom feedback depois, né, do pessoal lá do É, bairro, o pastor Elias nos contou, e foi uma verdadeira bênção, porque, assim, nós vimos coisas, assim, sobrenaturais acontecerem diante dos nossos olhos, né, porque Deus, às vezes, permite coisas na vida das pessoas e elas ficam, ao invés de elas tentarem olhar por um bom lado, a prova às vezes é tão grande que ela não consegue. E Deus permite da gente chegar nesses lugares e orar pela pessoa, então falar: olha, a solução está aqui, está fácil, não está difícil, não está tão complicado quanto você pensa que está. Né, e com pequenas coisas, como uma senhora também que chegou nessa caravana, ela saiu do serviço dela e ela estava de shorts, lembra? lembro. Ela estava de shorts e ela estava com vergonha de entrar. E eu olhei assim na porta, eu vi aquela mulher, aí eu peguei, fui até lá, eu falei: "A senhora não quer entrar?" Ela falou assim: "Mas como que eu vou entrar dentro da igreja se eu tô de bermuda?" Aí eu olhei para ela, eu falei assim: "Mas Deus não está se importando com isso. O mais importante é que a senhora está aqui. E outra, se a senhora está aqui, é porque a senhora precisa. E hoje a senhora está num lugar onde nós vamos poder oferecer 2 tratamentos.
um tratamento para sua alma, que é Deus quem faz, e um para o seu corpo, que é aquele médico que tá ali, ó. Aí ela abriu um sorriso, né? Eu falei: "Vem, não precisa ter medo, não tenha vergonha". Ela veio, aí ela ficou sentadinha, esperando ser a vez dela, aí foi aferido pressão, pontinha de dedo, a glicemia dela estava lá em cima, e o Eduardo pegou, chegou para mim, você lembra que você falou? O que que eu falei? Ele pegou e falou: "Delma, ela vai passar mesmo?" Eu falei: "Vai". "Delma, eu não sei não, ela parece estar meio perturbada". Falei: "Eduardo, não fala assim. Eu não sei, olha o olhar dela, tem alguma coisa acontecendo com essa mulher". Eu falei: "Eu acho que é a glicemia, é muita glicose, porque olha a glicemia dela quanto que tá, né". E nisso, eu percebi que ela estava meio se sentindo desconfortável ainda. Eu peguei, fui, sentei do lado dela, segurei na mãozinha dela e comecei a conversar. E Deus foi me dando algumas coisas para falar com ela. E essa senhora dela me contou que ela trabalha na roça e tinha saído de madrugada da casa, só que acabou que ela sujou toda a roupa de barro e ela trocou, colocou aquela bermuda para poder voltar para casa. E ela tinha visto uma faixa falando da caravana. Só que quando ela viu que o endereço era dentro da igreja, ela falou assim: "Ah, é coisa de gente crente, eu não vou ir". Só que ela começou a dar algumas voltas e todas essas voltas que ela dava, ela parava na porta da igreja e ela ficava ali. Foi então que eu avistei ela lá fora, né, bem na entrada, e eu fui lá e falei: "Vem, entra". E quando ela viu que eu cheguei, que eu me aproximei sorrindo, falei: "Vem, entra aqui, porque aqui nós vamos cuidar tanto do seu corpo quanto da alma", ela me disse assim: "Olha, você não tem noção do do quanto significou para mim aquilo que você falou. Porque para mim o meu corpo ele tá ótimo, mas a minha alma ela tá em desespero". E aí fiz uma oração, falei algumas coisas para ela, e Deus me disse para dizer para ela: "Pode ir tranquila, porque quando você chegar na sua casa não vai mais ter guerra, vai ter paz. Porém, não deixe de me honrar e não deixe de estar dentro da minha casa, diante da minha presença". E ela tinha feito um voto com Deus naquele dia, que se Deus colocasse ordem na casa dela, nas dificuldades que ela estava enfrentando, ela fez o voto de que ela iria servir a Deus. E não ia ser na igreja dela, ia ser na igrejinha azulzinha que ela sempre passava na frente. Mas ela nunca teve coragem de entrar até aquele dia. Eu peguei e falei assim: "Então a senhora se prepara que a senhora não vai mais sair daqui". E ela foi embora, passou alguns dias, depois a gente até ficou sabendo que aí ela passou a frequentar a igreja e tá firme e E forte. controlar o diabetes, né? E Porque não estava controlou. controlado. São histórias muito marcantes, né? Porque na caravana o que acontece? Existe o acolhimento, Uhum. né? Aí o paciente ele vai passando e a Delma ela fica como se fosse um coringa, né? Ó, Ela coringa. fica rodando, né, na caravana, fica rodando pela igreja, tal, aí ela vai arrumando o que o coração dela manda, ela vai vendo e vai falando, É. né, pra quem mais precisa, tal. E eu fico lá atendendo, né, eu vou atendendo, eu vou usando a Uhum. medicina que eu aprendi, eu vou atendendo, vou encaminhando, tal, né. E nós estamos na quarta caravana, né. A segunda caravana nossa, né, Delma, foi no bairro do Siriaco. Primeiro eu queria agradecer Foi. muito o pastor, Elias, né, Pastor pastor Elias. Elias. Até o pastor Elias entrou lá, melhorou, né, depois da gente Tá. falou: "Não pastor, você precisa cuidar disso", Pastor ele Elias come tá fitness, tá todo tá, a gente atlético. A conseguiu irmã falar para também tá ele, uma né. benção. Aí nós fomos na caravana do Siriaco, né, tá falando de agora já é bairro já é Piedade. A caravana do Siriaco foi muito marcante também, né, com o pastor Donizete e tal. E foi uma caravana que foi muito legal também, a gente atendeu por volta de 40 pessoas,
né, sempre 35, 40 pessoas, né. E essa caravana ela foi, assim, também daquele jeito, né, chegamos lá, vamos como é que a gente vai montar a mesa de atendimento, Sim, onde não vai. E foi bastante gente lá, né, foi foi bastante bastante gente, pessoas, uma né. Chegou verdadeira uma hora eu bênção. falei pra Thaís que estava lá na porta, falei: "Thaís, encerra que eu tô não a dar mais", Aí vem a né. doutora Patrícia: "Ai, Tatá, tem mais essas filipetas". Eu: "Eduardo, aqui ó, você tem que atender, as pessoas precisam". É, Aí ele falou: "Vocês querem matar o médico, né?" Eu falei: "Não, você tem que é cuidar é das a última pessoas". caravana, né. É que vem o pessoal precisa demais, gente. A saúde ela tá muito mecanizada, né, Delma? Foi. Tá muito mecanizada, muita gente não sabe nem por onde começar, procurar, a gente tem Sim. que explicar, né? É muito complicado, né? E aconteceu uma coisa muito curiosa nessa caravana, porque a gente foi lá ver o espaço, né, da igreja, e até chegar no endereço, a gente passa na frente de um cemitério. É, Aí a gente tá indo, passamos na quando a gente começa a passar na frente do cemitério, eu ouvi como se falasse, assim, em bom tom, a algo do pessoa vai te tipo: internar, hein? "Não, não vamos internar, pelo amor de Deus, eu tô medicada". E foi muito interessante. Eu ouvi e eu tentei repetir o que eu escutei, né, É, falando, "Rego sum resurrecto et vita". Eu falei: "Eduardo, o que que isso significa, né?" Ele falou: "Sei lá, onde você viu isso?" Eu falei: "Não, eu não vi". Ele: "Você leu em algum lugar?" Eu falei: "Não". Ele falou: "Ah, já sei, você passou na porta na frente do cemitério e você deve ter visto isso escrito, porque na verdade isso, assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida", né. traduzindo é isso. Eu fiquei naquela, eu falei: "Gente do céu, como que pode isso, né?" E o Eduardo olhando e falou assim: "Judiação da minha esposa, ela não é normal, ela não é normal". Aí a gente chega na igreja, não, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. A gente chega na igreja, aí a gente chama o pastor Donizete, vê o pastor Donizete, mostrou tudo pra gente, tudo preparado, tudo bonitinho. Aí vem o doutor Eduardo e me diz: "Delma, você precisa ver do lado a casinha que tem, que é a escolinha das É que nós crianças. estamos ajudando a É a reformar coisa agora. mais linda, Delma, e a gente vai reformar, vai deixar aqui tudo bonitinho, tudo novo". Eu falei: "É mesmo, Eduardo?" Aí ele falou assim: "E a gente vai deixar tudo bonitinho aqui". É porque é uma casa muito bonitinha, né, e ela tá com umas infiltrações, tal, inclusive vai ter uma feijoada, depois a gente divulga, Uhum. pra gente poder formar aquela casa, né. E aí o pastor foi lá, pegou a chave, abriu para a gente poder ver, né? Tudo muito bonitinho, tem onde as crianças ficam, as carteiras, tudo muito bem organizado, mas de fato precisa de algumas melhorias. Quando a gente sai, tinha uma placa de madeira, com algumas coisas gravadas, né? Entalhadas, que fazem aquelas Ah, escritas na madeira. entalhe, né. Aí eu olhei aquilo e falei: "Nossa, que legal, é igual que tem na casa do meu pai. Na casa do meu pai tem uma dessa". E eu fui perto para poder ler o que estava escrito. E lá estava escrito: "Eu sou a ressurreição e a vida". Eu olhei assim, falei: "Meu Deus, Edu". Falei: "Olha, mais um sinal de que realmente a caravana precisa ser aqui". É. E ali no nesse bairro nós vimos também muitas coisas da parte de Deus, e foi algo, assim, maravilhoso, né. Muita necessidade de saúde pública, né, o pessoal com dificuldades também de receituário, de conseguir vaga, de exame, de cirurgia. Coisas assim coisas de saúde básica mesmo, É. né, coisa de saúde básica. Isso aí não vai nenhuma crítica a só a cidade, né,
em geral, né, as pessoas procuram às vezes, né, a gente vê muito com ferida, às vezes, procura, ela procura um lugar, mas ela não sabe por onde começar, não sabe quem trata, não sabe nada e acaba que, né, Não tem acaba que não tem assistência. acesso, não tem assistência médica. E a caravana, com seus poucas pessoas que a gente atende, perto de um texto, população grande, ela tem feito esse papel junto com o programa Saúde e Bem-Estar, né? Uhum. Então muita gente para, às vezes, mas nem que a gente que nem conhece, né? Está no mercado, você fala, ah, escuta o seu programa. Você não lembra? O senhor não lembra? A senhora não lembra? Que, né? É um negócio muito Sim, gratificante. E a nossa caravana, ela acontece a cada 2 meses, sim, porque dá trabalho para dá. preparar, né, dá trabalho. Então, a cada 2 meses a gente faz a caravana. Então, agora na próxima caravana nossa vai ser em setembro, Sim, né, a gente está preparando aí, né, e a gente vai soltar. E nós já fizemos 4 caravanas. A terceira caravana foi no bairro de Miguel foi no Russo, Miguel Russo. Foi do pastor Jean. e foi também uma verdadeira bênção. Nós vimos, assim, coisas maravilhosas, que nos fortaleceram mais ainda Ah, antes na de fé. falar de Foi Miguel foi Russo, eu queria hã. mandar, além do pastor Donizete, eu queria mandar uma saudação para o pastor Oséias. O pastor Sim. Oséias deixou lá uma ceia pra gente quando a gente terminou, né? Terminamos tarde, né? Não, E parecia um camarim. Falei: "Meu Deus, pois tô me nós estamos no sentindo a camarim. celebridade aqui, ó". Olha, eu Fruta, já fui bastante em cafezinho, televisão. Eu não vi um camarim com tudo aquilo lá, água com gás, água normal, né? suco, tinha de tudo, uma mesa muito farta, abençoada. Eu falei: "Meu Deus", e assim, tudo feito com tanto amor, com tanto carinho, né, porque assim, você não está acostumado a receber isso. Eu falei: "Meu Deus, coisa maravilhosa". E foram muito atenciosos conosco, então a gente só tem a agradecer, porque a a gente se doa, mas a gente também recebe muito. E de ver a irmandade ali toda unida, o pessoal ali do bairro imbuído em fazer o bem para o outro, ficam felizes quando vê que a gente consegue arrumar uma solução para uma pessoa que às vezes está esperando por alguma cirurgia. Se está no nosso alcance de estar ajudando, a gente ajuda. Às vezes com alguns exames básicos, né? E às vezes até em conta, mas que para eles tá um pouquinho difícil. E a gente tem conseguido dar um pouquinho de suporte nesse ponto. E aí vem o resultado, eles mandam pra gente, a gente já dá uma olhada, se precisa de algum medicamento, ajustar algo, a gente já faz isso. E tem ajudado muitas pessoas, né, doutor? Ah, sim, com certeza. Em torno de mais, né? Porque além do pessoal que vai lá, vão os agregados, né? E aí contam as histórias. Depois, quando no meio da caravana começa a conversar com a gente, Sim. ah, que bom que vocês. É muito bacana, é bem gratificante. Eu gosto muito das caravanas. Acho que é um projeto que a gente tem que levar adiante, né? Se possível, fazer mensal, né? Uhum. E nós chegamos na terceira caravana, que é Miguel Russo, né? Miguel Russo é um bairro um pouquinho mais afastado do centro de Piedade. Essa caravana lá foi do pastor Ivan, né? Sim. E também Não, foi uma o bênção, pastor né? Ivan foi Ah, do o pastor Jean. pastor Jean. O pastor Jean foi, o pastor Ivan foi no, na quarta caravana. E nessa caravana foi muito bacana também, né? Ele foi uma recepção bem calorosa, né? Miguel Russo é um bairro diferente, né? É. Tem uma praça grande, né? E tem uma praça grande, tem a igreja, tem acho que umas empresas em volta e é um bairro muito rural, né? Tem muitas Uhum. chácaras, muitas até clínicas lá, né? A gente já tem umas histórias lá de Sim, Miguel Augusto, né? Mas foi uma caravana também abençoada. abençoado. Todas foram, né? Falando do como a gente falou muito do Siriaco, aconteceu lá algumas coisas, assim, muito bacanas. Em especial, teve uma moça que ela estava acompanhada da mãe e o Eduardo lá a chamou, né, que as 2 iriam passar com ele, e eu fiquei só observando, olhando. Aí o doutor Eduardo falou assim: "Delminha",
tem essa moça aqui, eu acho que se você orasse por ela, você iria conseguir ajudá-la. Eu peguei, olhei, né, Só doutor? uma, eu percebi, naquele momento, que a mãe não deixava ela falar, Não deixava. né, a mãe ela passou, não sei se passou a mãe primeiro, não, primeiro passou a A moça. mãe, Não, primeiro foi a moça, né, sim. acompanhada da mãe, e aí eu perguntava as coisas para ela, a mãe "Ah, essa mãe não deixa ela falar". E Então, era uma senhora já, a moça tinha 40 anos de idade, né. E aí eu chamei a Delma, falei: "Delma, vem aqui que foi. aí leva converse com ela, porque a mãe não deixa", né. Eu olhei assim, ele só falou: "Vem cá, você não faz oração". Eu já meio que percebi o que estava acontecendo. Eu falei: "Olha", falei: "Aqui não é legal. Tem ali a salinha, é um camarim que tá cheio de coisa gostosa, assim, a gente faz um lanchinho e eu vou orar por você". E eu peguei ela, e aí a mãe dela queria ir atrás. O Eduardo falou: "Não, porque a senhora "Agora a não senhora vai vai sair daqui, passar porque agora a comigo". consulta é a da senhora". A mulher mudou de cor. Ela ficou nervosa, assim, ela não queria que a menina saísse do lado dela. E aí eu fui, levei ela lá, ela começou a conversar comigo. Eu sei que ela me falou tanta coisa, coisas assim que o próprio pessoal que conhece ela desde pequenininha não sabiam. E uma das queixas dela foi que ela tinha um grupo da própria igreja, só que todo dia ela ia lá nesse grupo e pedia oração. Ela ia na igreja, no culto, e ela pedia oração. E acabou que ficou como se fosse um meme. Ah, lá vem a fulana pedindo oração de novo. Ah, lá vem essa fulana pedindo oração de novo. Até que um dia, uma pessoa falou assim: Viu, você não cansa de passar vergonha de ficar pedindo oração toda hora? Para, tá feio. E essa moça foi ficando depressiva, deprimida. E eu peguei, conversei um pouco com ela e disse: Eu quero que você vá na clínica semana que vem, porque eu quero conversar com você lá. E aí, chegou no dia dela ir na clínica. Tem um paciente nosso que tem uma ferida, que teve ferida há 38 anos, e eu estava fazendo o curativo dele. Aí eu peguei, falei assim: irmão, tem uma moça aqui que ela tá muito depressiva. E eu tenho certeza de que quando ela te ver e olhar o que de fato está acontecendo com o senhor, ela vai entender que o que acontece com ela é pequenininho e dá para resolver. Aí peguei, vem cá. Ela entrou, quando ela olhou ele, ela, meu Deus, eu te conheço. A paz do Senhor, irmão. Eu vendia produtos desses de catálogo, eu vendia para o senhor. Quando ela olhou a ferida dele, ela mudou de cor. Ela falou: Meu Deus, quando que aconteceu isso? Aí ele pegou e falou assim: Ah, eu sempre tive isso. Ela falou: Mas o senhor nunca me falou nada. Aí ele pegou e falou assim: Ah, mas por que que eu vou reclamar para a irmã? A irmã não vai poder me ajudar. Aí eu olhei bem para ela e falei assim: Você tá vendo o que que acontece? Eu falei assim: Irmão, nas suas maiores dores, nos seus maiores medos, no seu desespero, na sua angústia, para quem o senhor chora? Ele olhou para mim e falou assim: Irmã, eu choro aos pés de Jesus. E o senhor fica falando para os outros de fora o que acontece? Ele falou: Não. Eu falei: Você tá vendo? Falei para a menina: Pare de pedir socorro para o homem. Peça socorro para quem realmente pode te ajudar. Porque Jesus Cristo, ele não vai te apontar, ele não vai te julgar. E ele de fato vai ajudar naquilo que você realmente precisa. E a sua vida vai começar a mudar. E a primeira coisa que você vai fazer quando você chegar na sua casa vai ser apagar esse grupo que você tem no telefone. E passe a orar pelas pessoas que riem de você. Porque um dia essas mesmas pessoas vão falar: graças às orações
é que nós estamos libertos. Pode ter certeza que a sua oração vai ajudar muito essas pessoas. E eu sei que aí foi passando o tempo, né? Ela É. fez isso, foi melhorando, parou com aquela coisa de ficar pede aqui, pede ali. Agora ela pede no WhatsApp, né, Thaís? E a gente vai vendo, são histórias do tipo, como essas, né? Porque é o que Não, vale muito a acontece. pena. A caravana vale Vale a muito a pena. pena. Vale muito a pena. Aí nós chegamos em Miguel Russo. É o russo. Miguel Russo foi também uma caravana muito, muito forte, né? Também em torno de 40 pessoas nós Uhum. atendemos lá em Miguel Russo, né? E Miguel Russo tem um caso que me incomodou. Tem uma senhora lá em Miguel Russo que ela, 60 anos, há 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos atrás, ela teve um problema intestinal, né? Ela teve uma dor abdominal. E ela procurou o posto de saúde, dava um Buscopan para ela, tal, e ela começou a piorar, dor, 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 até que ela chegou em Sorocaba, chegou na Santa Casa, né? Santa Casa foi algumas vezes, até que internaram ela. Internaram e pediram uma avaliação em Sorocaba. Quando chegou em Sorocaba, ela tinha que ter que operar, né? Acharam que era um tumor intestinal dela, né? Na verdade, não era um tumor intestinal. Ele era uma doença inflamatória que ficou como se fosse um abscesso dentro do abdômen, né? E o intestino grosso, se você não prepara para operar, você tem que exteriorizar, né? Você tem que fazer uma colostomia, né? Então, é aquela bolsinha que sai o cocô, né? Aquela bolsinha. E o que aconteceu com ela? Isso 3 anos atrás, né? Ela ficou internada, foi para UTI, quase morreu, deram alta para ela e falaram: agora você vai voltar, tirar dos pontos e tal, você vai marcar para voltar para fechar a colostomia, né? Ele não sei o que aconteceu, se perdeu, perdeu o retorno. Eu sei que ela estava 3 anos com uma doença que é benigna, né? Agora, uma colostomia aberta, tendo uma hérnia Uma enorme hérnia na na região. colostomia. Eu falei: Deus do céu, como é que um ser humano pode viver com isso? Doutor, já tentei de tudo. Eu falei: você já E ligou é uma lá no senhora assim hospital? que ela não é de idade. Não, ela Ela não tem é. 60 anos. Tem. Não tem, assim, doenças, né? Até nós estamos tentando ajudá-la, né? Está fazendo agora exame pré-operatório em outro hospital para fazer o fechamento da colostomia. Então, nós levamos, tiramos ela, né? Conseguimos ajudar através de contatos que a gente tem, porque fácil, né? É uma pessoa viver, né? Com uma bolsinha, aquilo às vezes infecta, fica com assadura, né? Vaza. Vaza e a vida social vai embora. Então, esse foi o caso que me chamou a atenção lá, né? E E foi. aí foi Sim. engraçado que um dia nós chamamos ela na clínica, Sim, né? lembrei de. Ia falar sobre isso. Então, comente você. Ela. E a gente ligou para que ela fosse lá, né? E aí, quando ela chegou, Depois de muito tentar por aí, né? Que eu não né? esqueci do caso dela, né? Ela pegou, ela toda tímida, ela falou assim: Thelminha, eu comentei com a minha filha, puxa vida, o doutor esqueceu de mim. Ele esqueceu que ele disse que ia me ajudar. E olha só, vocês ligaram hoje, o doutor não esqueceu. Eu falei, não, ele só não ligou antes é porque ele não tinha conseguido, né? É. Aí nós encaminhamos, né, para o local de fato, está fazendo os exames pré-operatórios. Acho que em breve já vai ser marcada a cirurgia Cirurgia. dela. É realmente, né? Isso também é muito gratificante. Você veja, né? A gente acaba mudando a história de vida Sim, das pessoas com a caravana, né? Isso pra gente não tem não o que tem. pague, né? Não tem o que pague. E interessante é que, assim, cada pessoa que nós atendemos nas caravanas, todas, cada uma tem uma história especial, tem uma coisa para contar, todas têm uma coisinha, assim, uma pontinha, ou a pessoa começou a servir a Deus e parou, ou se magoou e não foi mais para a igreja, ou não conseguiu perdoar alguém e acabou desenvolvendo alguma doença. Todas, Todas. todas Todas têm. têm uma história, né? Eles vão lá, Essa tal. senhora em especial que o doutor está contando, é, eu peguei e comecei a conversar com ela, né? Eu falei, olha,
A parte física, pode ter certeza que nós vamos tratar. A funilaria vai ficar zerinho, vai ficar novinho em folha. Só que a gente precisa cuidar da parte de dentro. A senhora precisa aprender a perdoar mais. Porque Jesus, até no último momento, ele foi misericordioso. Então, quem sou eu, quem é a senhora para não liberar o perdão para pessoas que às vezes é do nosso sangue? A senhora não acha que está na hora de amolecer um pouquinho esse coração? E começar, Como né? você diz, né? A Esse tirar os coração pelinhos, peludo. tirar os pelinhos do coração, tira os pelos do coração. Começa a perdoar, porque quando a gente faz isso, O perdão é libertador, né? fica com tanto espaço para que o amor de Deus venha ser transbordante dentro das nossas vidas. E eu fui falando isso para ela, ela começou a chorar. Ela falou: "Você tem toda a razão. Eu não falo com a minha irmã Entre sorrindo e saia já tem chorando. alguns anos. E foi logo depois dessa briga que nós tivemos, que nós não conversamos mais, eu comecei a ter muito problema, muitas inflamações, e até que, né, foi ficando mais adoentada. Eu falei, então, Deus hoje, ele está mostrando que te ama e que ele tem misericórdia. Nós somos falhos. Então, se a gente recebe o perdão, por que que a gente não pode fazer o mesmo? Ela falou, você tem razão. Então, começa a perdoar. Então, são coisas que às vezes a gente acha que, né? É, e fazendo, né? Nós estamos aqui no Fé e Razão. Nem todos os casos nossos são assim, são casos médicos, né? E Sim, a gente aqui está pensando alguns casos que realmente precisou de uma palavra, né? De um conselho, de um aconselhamento, né? E a Delma é muito especial para fazer isso, né? Então, entre sorrindo e saia chorando. né, ele falou assim, Delma, eu tenho que colocar ali na frente já para avisar os pacientes que eles vão entrar sorrindo e vão sair chorando. Eu olhei para ele assim, eu falei, como isso? Ele falou, Delma, você não vê as coisas que você fala, não? São, Você tem que controlar um pouco. Aí eu é, prometi para ele, falei, Eduardo, eu não vou falar mais nada. Eu vou ir, vou fazer o meu serviço, vou fazer meu trabalho, tudo bonitinho, mas não vou falar nada. tá bom. Aí eu tô lá quieta. Aí eu vejo, eu falei, então, eu prometi pro Eduardo que eu não ia fazer isso. E aí quando eu vejo, eu já tô falando, mas Mas tem que falar, né? Se for para beneficiar o próximo, né? Tem que falar. E aí nós chegamos na última caravana, que que foi é mesmo? Vila Elvio, Na Vila Elve, né? Que foi verdade. agora em julho, né? Uhum, Na Vila Elvio, também foi uma caravana muito boa. A gente visitou a Vila Elvio antes. Você viu amigos antigos lá na Vila verdade. Elvio, né? A Vila Elvio, gente, para quem não é da região, a Vila Elvio é uma vila. É uma vila turística, né? Uhum, É uma vila turística ela é afastada do centro também de Piedade. Dizem, quando eu li a história de Piedade, eu não sabia nem onde ficava a Piedade, né? Até 2018. Que a Piedade foi fundada ali na Vila na Vila Elvio, Elve. né? E depois foi para o centro. Foi descendo, que é uma subida ali na Vila Elvio. E a Vila Elvio parece uma cidade assim de faroeste, um Sim. cenário. É É um negócio lindo. bem bacana, vale a pena. É um lugar lindo, é É muito muito bonito. bonito, né? Tem a igreja e é uma família que é dona praticamente da Vila Elvio. Tinha a irmã que era ginecologista lá, que Sim. não É, está a atuando, Luísa. Um abraço, é, Luísa. e ela também queria participar da caravana, nós conhecemos, tá? Ela cuida da Dona Norma, né? Que está com Alzheimer, já está com seus 90 anos, né? E nós fizemos a caravana lá na igreja da Vila Elvio, que é um pouquinho afastado do centro da Vila Elvio, né? Lá nós tivemos umas 30 pessoas que Sim. acabaram indo lá, E o né? bom é que na Vila Elvio nós conseguimos. Agora Agora, a caravana ganhou também um novo membro, Dr. Flávio. pensei que você ia falar outra coisa. Não, o Dr. Flávio. E foi muito bacana, porque o Eduardo, eu fico com dó dele de judiação. Porque termina, ele tá ali todo cansado, A todo idade. morrido. Aí, falei, Eduardo, e se?
E se? A gente chamar o Dr. Flávio para ajudar. Ele falou, Delma, o menino tá trabalhando direto, trabalha em UTI, ele não tem tempo, ele não vai conseguir Ele é um vir. residente de cirurgia geral, mas ele já fez cirurgia cardíaca, né? Então, é um cara experiente já. Aí eu peguei e Aí falei assim para a ele. Delma falou: não, mas eu acho, eu sinto que ele vai querer participar. E não Foi. é que o rapaz veio. Veio, atendeu bastante gente, né? E gostou e falou: ó, quando tem a próxima? Quando vai ter a Eu falei: próxima? Só me opa, chamar. então estamos recrutando voluntários para a Caravana da Saúde e E foi muito Bem-Estar. bacana, porque ele trabalhou ele fez um plantão durante a noite, né? Ele foi para casa dele, tomou um banho e veio direto, com um sorriso no rosto, com disposição, com muita alegria. E ele foi muito bonitinho. Ele falou assim: Isso não tem preço. Quando tiver de novo, me chame. É Então, a gente verdade. vê que existe boa vontade, existem pessoas boas que querem cuidar das outras, Tem sim. né? Tem muita gente que quer fazer, às vezes, né, doar trabalho, né? Ao Uhum. invés de doar dinheiro, ele quer doar trabalho. Porque é o tempo da pessoa, né? É o É o tempo, tempo. né? E foi muito, muito boa também a caravana. Na caravana da Vila Elvio, teve um fato que chamou a atenção, que foi a sogra do pastor lá do Siriaco, que foi parar lá na Vila Foi Elvio, lá na Vila Elvio. porque ela tinha que ter sido internada, mas ela queria ouvir a minha palavra se podia internar. Olha só a confiança e a responsabilidade, Foi. né? Aí eu examinei e falei, mas vocês não internaram Como ela? que ela Como é tá que fazendo aqui? você Era tá pra ter fazendo aqui? internado. Não, doutor, a gente queria que o senhor... E ela foi para lá, voltou para Santa Casa, foi internada. Ela tinha água no pulmão, né? A gente fala derrame pleural, água no pulmão, tinha que fazer alguns exames. Eu falei, não, leva ela lá, interna, veja o que tem que ser feito, tal. Aí eles perguntaram, você visita? Eu falei, mas eu não posso, porque ela vai internar pelo SUS, eu não faço parte desse plantão, desse grupo, eu só opero a parte particular lá. E foi uma caravana também bem bacana, né, Delma? Foi Foi muito legal, bacana. Foi foi uma uma caravana benção. mais, foi menos trabalho para mim, porque estávamos em dois médicos, mas foi uma bênção também a Vila Elvio, né? Foi sim. E agora a próxima caravana nós vamos fazer em setembro, vamos escolher Sim. o local. Não sabemos ainda onde Deus vai Temos preparar para irmos, né? temos uma leve impressão, né, que vai ser em algum bairro lá. A gente já está vendo e vai ser uma bênção, Vai ser né? uma Vai ser uma benção. bênção. Vamos ver se a gente encerra o ano de 2026 com 6 caravanas. E a É. partir do ano que vem a gente começa a fazer mais, né? Todo Sim. mês começa a fazer e vamos rodar os 80 bairros de Piedade, né? E se não me engano, são 4, né? 84, 87. 87 É, bairros, né? 87 bairros. É, Piedade é grande. é. E assim, estamos quase chegando no final do nosso podcast. Eu queria convidá-los a E passou todos, rápido né, que estão nos ouvindo, para nos escutar na na Rádio AD rádio AD Belém, a Belém. rádio que você ouve e também Ora, adora. a Rádio AD Belém é onde nós temos a saúde e bem-estar. A gente tem cheio de coisa, né? Saúde e bem-estar, caravana, Tá metido fé esse e médico, né? razão, Oh, tá Instituto metido demais. Vou te Biflebogel, falar, né? viu? Daqui Aula uns dias vai vir querer falar comigo. online. Tudo, tudo. Olha só. Então, nós estamos toda segunda-feira na rádio web, chama-se AD, Assembleia de Deus, Belém, é um logozinho azul. Você Isso. pode baixar o aplicativo na Apple Store ou na Google, né? Na Google, É na Apple Store ou na Play Store. é. Aí você pode baixar o aplicativo, aí você sintoniza lá das 9 às 12. A gente vai fazer uma oração, vai falar de um tema de saúde, vai responder as perguntas dos nossos irmãos. E é bem, olha, passa 3 horas assim, né? Passa super rápido. Super rápido. A gente faz toda Tem segunda-feira. charadinha da saúde, valendo Tem um formato bem um Pix especial o premiado, nosso. sorteios também de Flebogel, Flebocaps, Clarincaps, é muito Que bacana. são os nossos produtos, né? E tem a programação também, né? Tem os outros radialistas, né? Os irmãos que fazem a programação durante a semana, tem o Momento Mulher. Então, é muito bacana. Fica Tenho a dica certeza aí, que né? vocês Do vão saúde gostar. e bem-estar, tá bom? E E no sábado tem vamos espalhar Conexão o Jovem. canal, né? Vamos curtir, escrever e espalhar o Faz a sua canal. inscrição, curte lá também, compartilhe com Ó o as pessoas dedinho, que ó o você dedinho, ama. ó o E dedinho. olha, se tiver alguém que você não ame,
Não tem problema, a gente não liga. Compartilha a si mesmo, que vai que Deus toca no coração da pessoa e começa a dar uma mudada. Vai tirando os É. pelinhos, né? Tá certo, então? Então, até a próxima. Fé e Que razão. Deus abençoe a todos, Vai né, ter doutor? novidade no próximo, hein? Vai ter novidade, vamos trazer convidados. É. Eita, era novidade, eu já falei a novidade. Que novidade, não? Ah, fiquem com Deus. Fiquem todos com Depois Deus. dessa novidade, Até o que não é mais próximo Fé e novidade. Razão. É uma surpresa, né? Tchau, gente. Tchau, tchau.